Diz assim o texto, verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor. Ou nessa versão, no Espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: E ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. E então o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército grande e poderoso. Se puseram em pé um exército grande e extremo, nessa versão aqui do telão. Aleluia. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, esse texto mexe muito comigo, porque apesar dele refletir de maneira muito pontual a um momento de Israel no cativeiro, Deus revelando aquilo que faria a casa de Israel nesse momento, anunciando sua libertação, anunciando que uma hora esse cativeiro terminaria, e levantando Ezequiel não só como sacerdote no meio deles, mas também como profeta, para confirmar essa anunciação. Mesmo tendo consciência de todo esse contexto, é impossível não identificarmos uma aplicação profética para os nossos dias. A casa de Israel estava cativa, mas o Senhor está anunciando o que vai acontecer a esse povo. Como ossos espalhados no vale, secos, sem direção, sem a dignidade do sepultamento, o que mostra que na verdade um ciclo não foi encerrado. Por isso esses ossos não estão embaixo da terra, mas estão em cima da terra. Não houve sepultamento, o que houve foi um abatimento. É só um contexto para a gente entender. E o texto vai revelar então que no Espírito, isso aqui não está acontecendo numa realidade física. Você sabe, mas é bom a gente frisar. Isso aqui está acontecendo numa realidade espiritual. E o homem é dotado daquilo que a gente chama de tricotomia do ser. E na ordem bíblica, essa tricotomia, ela não foi colocada de maneira aleatória. A maneira como está escrita no texto é a maneira com que Deus organiza a prioridade desse ser: Espírito,
alma e corpo. Não está escrito alma, corpo espírito e alma. A ordem é exatamente essa: espírito, alma e corpo. Como é que isso funciona? Você primeiro recebe no espírito, o espírito governa sobre a alma e a alma dirige o seu corpo para reagir. O corpo, a mente, a consciência precisa ser governada pelo espírito. Então vamos lá, quem é que tem que estar no controle? Vamos. Quem tem que estar no controle? Quem tem que estar posicionado dentro de nós? A prioridade da nossa vida deve ser o espírito, a vida espiritual. É por isso que é tão difícil organizar a vida espiritual. Você organiza as gavetas do seu armário, você organiza a rotina da tua casa. Você é bom de campanha, mas é ruim de vida devocional. Porque a área de maior tentação à inconstância na nossa vida é a nossa vida devocional. Porque o Espírito é quem coordena todas as coisas. Se o Espírito estiver no governo, se o Espírito estiver no controle, nada sai do governo, nada sai do controle. Se o Espírito estiver no comando, a alma refreia o gemido. Se o Espírito estiver no controle, suas emoções não entram em frangalho. Se o Espírito estiver no controle, você não dá na cara de ninguém, você não xinga palavrão. Se o Espírito estiver no controle, você não bate boca nos comentários da internet. Quando o Espírito está no controle, a alma se contém. Quando o Espírito está no controle, a alma se aquieta. Quando o Espírito está no controle, ele controla, ele traz equilíbrio à rebelião das emoções. Então a alma não governa, a alma não prega, a alma não xinga, a alma se aquieta. Por exemplo, você vai ver o salmista conversando com a alma. Quem está conversando com a alma ali no salmo, aonde ele vai dizer assim: por que estás inquieta dentro de mim? Eu vou parafrasear no popular, acho que o Espírito está dizendo: ô alma, por que você está me perturbando se eu tenho uma palavra? Ô alma, por que você está criando em mim pontes e acessos de ansiedade se eu estou debaixo de uma promessa? Ô alma, se eu sou crente, se eu sou governado por Deus, se eu sou servo de Deus, por que você dentro de mim está militando contra mim mesmo, roubando a minha paz? Agora, como o texto de fato está escrito, o que você vai ver é o salmista dizendo: por que estás inquieta dentro de mim, ó minha alma? Por que te abates? Por que te perturbas? Aí ele vai ministrar a alma. Aí ele diz o que para ela, gente? Ele diz para ela: se acalma, espera em Deus. Pois ainda, olha ele dando esperança para a alma ansiosa e inquieta. Pois ainda o louvarei. Então quem está ministrando sobre a alma? O Espírito. E o que o Espírito ministra sobre a alma? A palavra. Porque a alma só ministra emoção. Completa para mim, por favor. A alma só ministra? Bora, a alma só ministra? É por isso que quando a alma segura o microfone para pregar, ela bate em todo mundo. Ela fala só o que sente e não o que a palavra de Deus diz. É por isso que quando a alma ora, ela até se esvazia na oração, mas ela não recebe resposta. Porque Deus não tem compromisso com a emoção, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você perceber por que as orações dos antigos eram respondidas com tanta agilidade, com tanta pressa, você vai perceber que por mais que eles estivessem esmagados na alma, eles tinham a emoção sob controle, o que dava a eles capacidade de orar a palavra e não orar o que a alma sentia. Vou te dar um exemplo. Moisés, por exemplo, todas as vezes que ele falou com Deus e que Deus decidiu respondê-lo imediatamente, diga comigo, na hora, respondeu imediatamente a sua oração, você vai ver que não são orações aonde ele esvaziava a alma, mas orações aonde ele invocava o Espírito na palavra. O que ele orava? Ele não dizia eu sinto, ele dizia eu estou te pedindo tal coisa porque tu disseste. Orava a palavra. Então o que o Espírito ministra? O Espírito ministra a palavra. Se o Espírito se move pela palavra, se ele vive na palavra, se ele é a manifestação da palavra, qual é a única maneira do Espírito ter o governo e o controle da minha vida? Apenas se eu tiver conhecimento da palavra. Porque almas não estão sendo ministradas.
Porque falta governo do Espírito. E porque falta governo do Espírito? Porque falta vida espiritual. E porque falta vida espiritual? Porque falta vida devocional. Será que você não percebe que sua vida já não cabe mais as demandas de tudo que você tem para fazer e as revelações que Deus te deu acerca do futuro, até do teu ministério, da tua descendência, da tua casa? Será que você não percebe que isso já não cabe mais em 15 minutos de devocional por dia? É por isso que ao longo do dia você está ansioso. É por isso que mesmo depois de ter orado, você ainda fala besteira. É por isso que mesmo depois de tomar a Santa Ceia, você ainda é perturbado emocionalmente. É por isso que mesmo depois de, ainda que atrelado ao rol de membros de uma igreja, você está descontrolado emocionalmente, porque você quer tirar a vida espiritual da prioridade da sua vida. Agora veja como isso é louco. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente sobre Deus? Numa característica intrínseca de quem Deus é. Deus é Espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então complete para mim, para eu ter certeza que tu está acompanhando o raciocínio. Deus é... Vamos lá, Deus é... São palavras do próprio Cristo. Deus é Espírito. São palavras dos próprios discípulos. Deus é Espírito. E convém então que todo aquele que o adore, todo aquele que fala com Ele, todo aquele que o deseje, faça isso em... Tem a parte que é também em verdade, mas é prioritariamente em... Bora! É prioritariamente em... Só que a gente quer dar 15 minutos. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Queremos tudo de Deus. Sabemos que Deus tem o controle de tudo. Queremos que Deus cuide dos anos da nossa vida. E estamos entregando míseros minutos de alimentação espiritual. E com o passar dos anos, parece que espiritualidade e religiosidade viraram a mesma coisa. Aonde as pessoas não querem mais exercer disciplinas espirituais, porque afinal, veja, aquilo que nós vivemos aqui, meia hora atrás, uma efusão espiritual, debaixo de um mover sobrenatural, pulando, dançando, celebrando, vibrando, uau, isso é maravilhoso. E nós não oramos nem mesmo 15 minutos para que isso acontecesse. Mas pode ter certeza que se isso aconteceu, alguém orou um pouco mais. E por que isso acontece? Porque o Espírito precisa estar no controle. Agora, se não somos espirituais, como ouviremos Deus? Como falaremos com Deus? Como aquietaremos a nossa alma? Como que o nosso corpo terá reações que convergem com aquilo que Deus quer que nós façamos? A visão e todas as maiores revelações que mudaram o futuro. Completa para mim, por favor. Visões e revelações que mudaram o... Bora! Visões e revelações que mudaram o... Todas elas não foram entregues num culto enquanto alguém pregava. Elas foram entregues no Espírito, enquanto alguém estava a sós com Deus. No Espírito, temos dificuldade de discernirmos a voz de Deus. Camila, eu estou orando e eu sinto tal coisa. Camila, eu estou orando e eu vejo tal coisa, mas eu não sei se é Deus ou o diabo, como se a voz deles se assemelhassem. Jesus disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem. Mas por que não estamos discernindo a voz de Deus? Porque queremos organizar a nossa vida física. Queremos lavar o carro, queremos ter o boleto pago, queremos as crianças arrumadas para irem para a escola, feijão refogado, empresa organizada, imposto de renda em dia. E se sobrar um tempo a gente ora, mais tarde a gente ora, no final da noite a gente ora. E com isso o Espírito não tem controle sobre nada. Quem governa teu casamento é tua alma. Por isso que na primeira briga você fala tudo que não deve. E
e depois tem que pedir perdão por tudo que não devia ter falado. É por isso que na área da maternidade, a criação e a educação do seu filho está complicado, porque o Espírito não governa sobre a tua maternidade, e na hora que você se sente sobrecarregada da tarefa diária, você fala ou bate nele, fazendo tudo aquilo que não deveria fazer. A tua empresa está desorganizada, mesmo com você acordando muito cedo, dormindo muito tarde, respondendo o WhatsApp 3 horas da manhã. Você está debaixo de palavra, está debaixo de promessa, mas não vive o cumprimento de nada do que Deus falou. Será que Deus é fraco e não pode realizar o que te disse? Não, é que a tua vida espiritual está tão fraca, que se Deus colocar sobre você a realização do que Ele te prometeu, o cumprimento da promessa dEle esmaga você. Porque o que Ele te deu no Espírito. Quando Ele disse que você seria a pessoa que você está se tornando, Ele falou isso no Espírito. Todas as coisas que Deus nos confiou, elas vieram do Espírito. O mundo espiritual existe antes do físico. Não foi o físico que disse ao mundo haja, foi o Espírito que disse ao mundo haja. Logo, está na hora da gente organizar a prateleira da tricotomia do nosso ser. Não é alma, corpo e espírito, é espírito, alma e corpo. Que volte o governo de Deus, que volte o controle de Deus, que saia do nosso meio a ideia de que 1 hora de oração vai atrapalhar a rotina do seu dia. Que rasgue-se a convicção de um sofisma desenvolvido pelo ativismo religioso, que disciplina espiritual é religiosidade. Disciplina espiritual não é religiosidade, é vida devocional. Você está terceirizando um poder que recebeu prioritariamente. O Senhor aparece, e essa revelação extraordinária, ela é dada a Ezequiel no Espírito. Grita após mim, igreja. Ela é dada a Ezequiel no? Ela é dada a Ezequiel no? Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, se não começar no seu espírito, não começará em lugar nenhum. Agora, Camila, como eu me movo pelo Espírito? Como as coisas tangíveis e físicas da minha vida passam a existir pelo Espírito? Gênesis 1, o texto vai dizer assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito, quem está comigo, diga amém. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou do abismo que estava em densas trevas e profundas águas. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de quem? Bora, de quem? Espírito de Deus se movia, mano. É o Espírito de Deus. Então vou perguntar para você pela terceira vez: quem está se movendo? O Espírito de quem? De quem? Duas verdades no princípio. Primeira, não há densas profundas de trevas, de caos, que o Espírito de Deus não tenha liberdade para si. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para que essa ideia de dizer, isso sim é religiosidade. Deus não entra ali porque ali é casa disso. Deus não entra ali porque ali é tráfico daquilo. Deus está dizendo: me movo aonde eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sem forma, vazio, um caos em trevas, mas o Espírito de Deus estava presente e não estava parado. Eu vou falar de novo: estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Presente, mas não estava parado. Todavia eu tenho que ser honesto ao texto. E o texto diz que o Espírito de Deus está presente, está se movendo, mas não está fazendo nada.
Ele está presente e está se movendo, mas não tem sol. Está presente e está se movendo, mas não tem ordem. Está presente e está se movendo, mas não tem lua. Está presente e está se movendo, mas não tem terra. Está presente e está se movendo, mas não tem estrela. Está presente e está se movendo, mas ainda não tem nada. Continua caos. Está presente e está se movendo e o caos não muda. Está presente e está se movendo e as trevas não saem. Eu quero que você entenda isso. Por que é importante entender isso? Para você compreender como que se organiza a vida espiritual. O mesmo meio pelo qual Deus quer se mover na gente é o mesmo meio pelo qual Ele mesmo se move em si. Eu vou repetir: o meio pelo qual Deus se move na gente é o mesmo meio pelo qual Ele se move em si próprio. Vou explicar. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. Porque mover sem palavra não muda nada. Pode ser mover de Deus, pode ser mover do Espírito de Deus, na inocência, na pureza, na vontade, no desejo. Mas se não tiver palavra, não muda. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. E quando é que tudo começa a mudar? Quando é que as coisas começam a serem transformadas? Quando o texto diz: e disse Deus. Agora eu te pergunto: um Deus como o nosso Deus precisa falar para as coisas existirem? Tudo que existe, tudo que há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê. O que ele está dizendo? Que tudo que você toca, que tudo que você enxerga, não existe por obra do acaso. Mas antes, céus e terra, oh meu Deus, céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Agora raciocine comigo. Deus poderia ter criado tudo que existe, tudo que há, numa inspiração assim, ó. Podia ou não podia? Mas o princípio pelo qual Ele opera é o mesmo pelo qual Ele se move. O princípio pelo qual Ele opera é o mesmo pelo qual Ele se... Para que nós aprendamos a nos mover nele. Então veja, tu pode estar aqui hoje, tu pode rodar, tu pode pular, tu pode viver a efusão do Espírito. Se isso for destituído de uma palavra, o Espírito não terá o poder de trazer a realidade das coisas que você precisa viver na sua vida. Aí o texto vai dizer: e disse Deus. Quando o texto diz e disse Deus, haja luz, você conhece. O que houve? Bora! O que houve? O que houve? Então veja, tem Espírito, tem mover, mas não acontece nada. Porque mover não traz palavra, mas palavra... Ei! Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça. É a primeira vez que eu te peço isso nessa noite. Pega na mão do vizinho, não pede licença não, sai pegando. Pega a mão do vizinho aí, pega a mão do vizinho. Pega a mão do vizinho e diga assim: você está debaixo de palavra. Sacode ele e diz assim, ó: libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Ei, você consegue abrir a boca aí agora e dizer as coisas que Deus já te disse? Você consegue dizer: eu ainda serei uma pregadora, eu ainda serei um evangelista, você consegue dizer isso? Porque você não irá além do que não tiver coragem de dizer. Repita as palavras que ele já te disse. Isso fará de você um profeta que traz mover pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Aí você diz: Camila, mas eu não tenho essa fé. Deus está dizendo: pensa na fé depois. Primeiro recebe a palavra, entroniza a palavra, lê a palavra, acredita na palavra, profetiza a palavra, recebe a palavra. Escute. Quando Deus disse assim, ó: haja luz. Deixa o som assim o tempo todo. É de Deus o som assim o tempo todo.
Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio? Quando Deus disse haja luz, os anjos fizeram um coro e disseram assim seja. Responda com inteligência, não vem na emoção não, vem na palavra. Houve manifestação de fé em Gênesis 1 para que houvesse manifestação de mundo? Houve, gente? Alguém disse eu creio? Alguém disse eu recebo? Alguém disse assim seja? Porque nunca haverá fé sem antes primeiro haver, porque a fé vem pelo e o ouvir dá. Então quando você diz, Camila, eu estou me sentindo sem fé, não, você está sem texto, você está sem Bíblia, você está sem leitura. Porque se tiver leitura, se tiver Bíblia, se tiver aplicação, olha para esse vizinho aí e diga, vai ler, vai ler. Ah, Camila, mas eu me alimento no YouTube. Ótimo, então hoje tu não vai jantar não, tu vai botar um vídeo de comida na internet, e quando passar a receita, eu quero que você se sinta saciado sem ter colocado comida na boca. Vai com essa conversa piada pra lá, abre o livro, medita nele de dia e de noite, e você terá uma fé inabalável. Você não está com falta de fé, você está com falta de Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deus não tem obrigação, Deus nunca disse que se comprometeria com a nossa alma. Deus é Espírito, os adoradores o adoram em, e nós recebemos todas as revelações no. Se levantou um exército, completa para mim por favor. Se levantou um? Se levantou um? Você diz, eu preciso de um exército. Deus está dizendo, você só precisa de uma visão. O exército não levanta uma visão. Um exército que não sabe o que fazer não serve para nada. Mas um homem que sabe o que fazer levanta um exército para fazer tudo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Se moveu pela palavra, dia após dia. Tudo o que ele dizia ia acontecendo, porque como ele disse a Jeremias, essa é a verdade do nosso Deus. Ele vela para cumprir a sua palavra. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Porventura ele é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Essa palavra é digna de toda aceitação. Por que que quando há destituição de governos, quando há desejo em alguém de extermínio de massas, esse é o livro mais procurado? Por que que ninguém persegue o Pequeno Príncipe? Porque o Pequeno Príncipe não muda a sociedade. Por que que ninguém persegue o Livro Vermelho? Porque o Livro Vermelho não afronta governos. Agora, quando Hitler decidiu exterminar uma raça, o primeiro livro que ele deu ordem para procurar na biblioteca foi o livro da capa preta, porque naquela época não haviam as cores e variedades que tem hoje. Por que se teme tanto esse livro? Porque a China não aceita esse livro, porque todo lugar que prega a anarquia odeia a Bíblia. Agora todo lugar que entende de reino e monarquia ama a Bíblia. A falecida rainha Elizabeth, ao receber Billy Graham em sua casa, vendo que ele era um homem de oração, o que ela dizia? Que ela temia mais o joelho de um homem diante de Deus do que um exército com arma apontado para a Inglaterra. Aqueles que entendem de reino, aqueles que entendem de poder, compreendem o poder desse livro. É por isso que tudo que é sistêmico, que quer instaurar libertinagem, anarquia e destruição, odeia e rechaça esse livro. Ainda quem diga é só um livro. Rui Barbosa nem era crente como nós, não era avivalista como nós, mas ao ser questionado e perguntarem para ele aonde é o lugar, haja vista que ele foi um excelente poeta, compositor e escritor, aonde você acha que a Bíblia deve ocupar o seu lugar na biblioteca? E ele disse, põe aonde quiser. E alguém pensou que foi desdém, mas ele continua, e ele diz, pode botar ela onde quiser, porque se botar no fundo de todos os livros, ela será a base de toda a inscrição. Se colocar no meio, ela será o centro de tudo que foi dito, e se colocar por cima, ela será a coroa de tudo que já foi feito. Um homem cuja cegueira espiritual não está em atividade, ele compreende que está diante de um livro. Entenda isso. Até o ano de 2020
Mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia Sagrada, mais de 200 idiomas foram traduzidos por todo mundo. Mas quando você pergunta para o Google qual é o maior livro, qual é o livro mais vendido no mundo, ele vai te dar uma lista de livros que não são os mais vendidos, até porque a inteligência artificial, que é comandada pelo algoritmo, ela está substituindo a informação original pela informação da massa. Se você não percebeu isso, passe a se atentar quando for fazer uma pesquisa. É por isso que eu amo livro, nem tudo é digital. Aqui a bateria não acaba e aqui o registro não muda. Eu gosto do cheiro da folha, eu gosto da velhice da capa. Só essa daqui já tem 10 anos e ninguém diz, porque já foi restaurada 2 vezes para a glória de Deus. Então o que nós vamos ver? O mundo conspirando contra esse livro. Irmãos, o maior best-seller do mundo, quem escreveu foi Deus. O livro considerado como mais vendido do mundo, chamado Dom Quixote, 500 milhões de cópias, ou até o Peregrino, dentro do nosso meio cristão, um livro maravilhoso, 900 milhões de cópias. E os maiores livros e mais vendidos até chegaram a 1 bilhão de cópias. Agora nenhum deles consegue ultrapassar 5,9 bilhões de exemplares em mais de 200 idiomas. Mundo, ninguém para, ninguém para, ninguém para. A palavra de Deus. E por que ninguém para? Porque está na hora de você entender que Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Você diz, eu não estou sentindo Deus. Não, você não está lendo a Bíblia. Porque Deus e a sua palavra são a mesma? São. No princípio era o verbo é o quê? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é a biografia de Jesus Cristo escrita para o João. Nele estava a vida, então a vida está onde? Na palavra. Bora? Nele estava a vida e a vida está onde? Na palavra. Jesus disse assim, João 15: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. Toda vara que estando em mim não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Estai, pois, em mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, guarda isso. Pedireis o que quiserdes e será feito. Por quê? Porque Deus reage imediatamente à sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são basicamente a mesma pessoa. Ouça isso. Como pode 2 varas estarem na mesma videira, sendo cuidadas pelo mesmo agricultor, e uma dá fruto e a outra não dá? Se a terra é a mesma, os nutrientes são os mesmos, como pode? Vou te explicar agora. Jesus está dizendo, não é por vocês estarem em mim que vocês frutificam, é por eu estar. Escute isso. Camille, qual é a diferença se a vara está na videira e a videira está na vara? Eis a grande diferença. Jesus diz que naquele grande dia não serão poucos, mas muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino do céu. E esses que dizem Senhor, Senhor, são os mesmos que naquele grande dia dirão, em teu nome eu curei. Gente, se atenta ao texto. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas não vão dizer, em teu nome eu tentei. Não, elas tinham o dom, elas estavam na videira. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilhas. Eu fiz, eu não tentei, eu fiz. O exercício do dom está ali. Jesus vai dizer para essas, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Agora responda para mim, quem cura em nome de Deus conhece Deus? Sim ou não? Bora, sem medo. Quem cura em nome de Deus conhece Deus? Sim ou não? Quem profetiza em nome de Deus conhece Deus? Sim ou não?
Quem faz sinais e maravilhas em nome de Deus conhece o poder de Deus, sim ou não? Agora veja como nada disso vai impedir de que elas caminhem para o inferno, porque não é o quanto elas têm dele, é o quanto ele tem delas. E isso significa que elas estão na videira. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você pode vir no culto, sentir a presença de Deus, chorar com sinceridade. Só que o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: você se identifica, ou melhor, você me identifica onde eu estou de várias maneiras. No louvor, na oração, na pregação da palavra. Você sente, você chora, você me vê. Só que eu quero que vocês saibam que eu só me vejo em vocês de uma única forma: se eu ver em vocês as minhas palavras. E como é que ele vê a palavra dele? É tatuada no corpo? É escrita no coração? É gravada na memória fotográfica da mente? Não, é na prática de uma obediência. Se eu ver que vocês manifestam a minha palavra na conduta de vocês, então eu me identifico em vocês. Se eu me ver em vocês, o Pai me verá em vocês. Então qual é a única maneira disso acontecer? Se as minhas palavras estiverem em vocês. Então não é o quanto vocês conseguem tirar de mim, não é o quanto vocês conseguem fazer campanha no meu nome e contar testemunho, não é o quanto vocês sentem a minha presença com alguém pregando ou cantando, não é sobre o quanto vocês me alcançam quando querem, é sobre o quanto eu tenho vocês quando eu quero. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes, e isso será feito. O que Jesus está dizendo? Que o compromisso imediato do Pai é de corresponder à sua palavra. Como que deve haver manifestação de fé? Só haverá manifestação de fé genuína se houver manifestação de conhecimento verdadeiro Se tiver palavra, a fé vem. E aonde a fé vem, o milagre acontece. Olha para mim. Fé não é sobre o que eu sinto. Fé é o que você está fazendo agora, cansado, com um monte de demanda para resolver, mas está aqui dentro dizendo: daqui eu não saio, ninguém me tira. Tem gente que está prendendo a urina porque não quer perder 15 segundos de palavra, porque está dizendo: não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu quero saber. Há uma sede de conhecimento agora mesmo no teu interior, dizendo para você: não saia, conheça, busque, para que quando você ore, a sua oração seja poderosa, para que quando você cante, a sua canção seja poderosa, para que quando você pregue, a sua mensagem seja poderosa, para que quando você entre em sua casa, a sua vida seja poderosa. Então volta ao texto. Como é que o Espírito governa? Ele governa debaixo de palavra. Então, gente, é necessário conhecer Deus pela sua palavra. Por que você passa a ouvir vozes e a sentir coisas e não sabe se é Deus ou o diabo, se é a sua mente ou se é seu coração corrupto? Porque você não tem consciência do que a palavra diz. Aí qualquer pregador de internet rouba teu coração, qualquer 30 segundos de rios bagunça a tua alma, qualquer pastor que não o teu corrompe a tua mente. Você se torna uma cana agitada pelo vento, porque você está conhecendo Deus através da vida de pessoas que já conheceram Deus. E Deus está dizendo: o conhecimento que você precisa ter de mim não pode ser terceirizado. O salmista vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai, provai, provai. Você não sente o gosto de uma comida com outra pessoa provando. Se você me der uma coisa para eu comer aqui agora, vamos supor que eu coma aqui agora uma banana com doce de leite. Você vai imaginar porque já comeu doce de leite, vai imaginar porque já comeu uma banana. Agora a explosão de sabor que eu vou sentir na boca quando eu comer, você vai sentir comigo? É assim que a gente está querendo conhecer Deus, vendo o outro comer e querer sentir o que ele está sentindo, sem provar o que ele está provando. Homens espirituais têm de Deus visões. Homens que recebem de Deus visões levantam exércitos. Deus fala no Espírito. Hoje, quando o culto acabar,
não é o quanto você ouviu de mim que muda a sua vida, é o quanto você vai decidir falar com Deus que muda a sua vida. Eu vou lhe falar a verdade. Sabe o que vai me livrar naquele grande dia? De que não seja eu a pessoa a dizer: em teu nome eu preguei. E que não seja eu a pessoa a quem Jesus vai dizer: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Não vai ser o quanto eu preguei, não vai ser o quanto eu falei dele, vai ser o quanto eu falei com ele. É sobre isso. Eu quero que você repita isso após mim agora. Diga: não é o quanto. Tá fraco, diga: não é o quanto eu falo dele, é o quanto eu falo com ele. Quando eu prego aqui, eu tenho 100% de chance de no Espírito mudar você. Mas quando eu oro, Deus tem 100% de chance de mudar a mim. Então o que Deus está dizendo para nós é: organize a sua vida espiritual. Priorize a sua vida espiritual. A terra que você está pisando, ela não existia antes do Espírito trazer ela. Logo, porque os papéis estão invertidos, aonde você organiza primeiro sua vida, paga primeiro suas contas, resolve primeiro a rotina de casa, para só depois ir orar e falar com Deus. É por isso que você não está conseguindo. Deus está dizendo: muda tudo. Fala comigo primeiro e vai trabalhar depois. Fala comigo primeiro e vai arrumar a casa depois. Fala comigo. Ei, ativa o teu espírito, bota ele no controle de novo. O Espírito vai governar a alma, e a alma vai dar o comando certo para o corpo. A visão era de um vale, a visão era horrível, a visão era horrível. Eu poderia falar muitas coisas nesse texto. Eu amo esse texto e a revelação que Deus me deu nele, mas cabe só uma, e não nos será tirada nessa noite. O Senhor leva ele em espírito. Não perguntou se ele queria ir. Liberdade no espírito é isso. Não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Quem fala com Deus o tempo todo ouvirá Deus falando com ele fora de hora. Pegou ele pela mão, no espírito, na visão, levou para o meio do vale. Quando chegou lá, o texto diz que deixou ele lá. Você não precisa de todas as manifestações que você acha que precisa para saber que Deus está contigo nesse vale. Você só precisa de uma coisa. O que, Camila? Não parar de ouvir a voz. A manifestação do Deus Espírito já não está no vale com Ezequiel, mas o texto diz que a voz de Deus continua falando com Ezequiel. Você não verá algumas manifestações nesse processo que você está passando. Só que Deus está dizendo: não queira ficar preocupado por não ver a minha mão. Só fique preocupado quando você não ouvir a minha. Então não tem mão de Deus aqui, não tem braço de Deus aqui, mas em Ezequiel 37 ainda tem voz. Tudo obedece quando ele manda. Me fez andar e ele andou. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes o que ele está dizendo. Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que o Senhor pode o que quiser. Então profetiza. E Ezequiel não começou a profetizar. Ezequiel ficou esperando o que Deus ia mandar ele dizer. Olha para cá. Profeta de verdade não revela o que Deus não disse, só repete o que Deus já falou. Você não é mais profeta quando tem uma visão do que é profeta quando tem coragem de repetir algo que Deus já te falou. Camila, o que me torna profeta? O dom de visão? Não. Camila, o que me torna profeta? O dom de revelação? Também não. O que te torna profeta é a capacidade e a coragem que você tem de verbalizar na sua língua o que Deus só falou no seu ouvido. Muitas pessoas recebem de Deus palavra, mas não se tornam profeta, porque o que torna um profeta não é o que ele recebe de Deus, mas é a coragem que ele teve de entregar o que Deus falou. E por que a maioria das pessoas não tem coragem de repetir o que Deus falou?
Porque normalmente o que Deus manda a gente falar não tem nada a ver com o cenário, não tem nada a ver com a sociedade, não tem nada a ver com a família. Então o nosso status esmaga o nosso ímpeto profético. Para que eu não perca os seguidores, para que eu não deixe de ser amado, para que as pessoas não descredibilizem o meu ministério, eu não vou falar o que eu tenho ouvido, porque isso que Deus está falando comigo é muito severo, é muito duro, é muito pesado, é muito diferente, é muito discrepante, é um milagre, é isso, é aquilo. Hoje, o ego dos escolhidos mata mais do que a perseguição do diabo. Deus fala com ele, profetiza, e ele não sai profetizando não, ele fica esperando Deus dizer o que ele tem que falar. Olha para cá, se você tem de Deus uma palavra, você não precisa fazer como ele, ficar esperando. Nós temos uma palavra. Ele não tinha o manual que nós temos, mas nós temos. Meu Deus, o que isso significa? Reproduza o que você já sabe. Está andando na madrugada? Está vendo o diabo lá na tua casa? Está roubando a tua paz? Não precisa esperar ouvir a voz de Deus igual Samuel não. Tira o corpo de debaixo daquela coberta. Abre a Bíblia no Salmo 91 e repete o que você já sabe. Anda por aquele corredor dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus. Ei! Está tendo que ir de madrugada para o ponto de ônibus para ir trabalhar, e o inimigo está colocando síndrome do pânico, sentimento de perseguição em você. Eu não estou falando de falta de substância não, eu estou falando de coisa espiritual mesmo. Está vendo que a batalha é espiritual? Então não tenta resolver com coisa física não. Vai andando para aquele ponto de ônibus às 4 horas da manhã dizendo: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Olha para a direita, olha para a esquerda e continua dizendo: porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Está debaixo de ameaça de morte? Não contrata mais seguranças do que você pode pagar não. Nem vai pedir dinheiro pro agiota não. Abre a boca e profetiza: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não serei atingida. Pare de orar o que você sente e comece a orar o que a palavra de Deus diz. O diabo está te perturbando, o vale está te assustando, tem crânio para tudo que é lado. A visão que Deus te deu parece um filme de terror. O Deus que dá a visão também dá o recurso. O Deus que dá a visão também dá a palavra. Ele não deixou Ezequiel sem saber o que fazer. Jogou no vale, mas também entregou a palavra. Ele disse: filho do homem, profetiza sobre este vale e lhe diga assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu porei em vós espírito e vivereis. Olha para alguém aí e diga assim, ó: fale o que você sabe. Tá fraco? Diga: fale o que você sabe. Fale o que você ouviu. Fale o que Deus anda te dizendo. Ande pelas ruas e fale o que Deus está falando. Você não é profeta do Jornal Nacional. Você não é profeta de emissora de TV. Pare de reproduzir o que os homens dizem. Abra a boca para dizer o que Deus falou. O que Deus falou. Brasil, Brasil. Eu sou profeta de Deus. Eu não sou profeta de jornaleco, de porta de banca de jornal, não. Tu é profeta ou tu é fofoqueiro? Tu é profeta ou tu é disseminador de contenda? Só abre a boca, só vai tomar café na casa dos outros para falar o que ouviu dos outros. Deus está dizendo: ao invés de falar o jornal que você assiste, se torcer, sai sangue. Só vê desgraça. Por isso que você está tomada de terror.
Porque você só reproduz o que vê os homens dizer. Só que Deus liberou uma palavra sobre a nossa nação. E Deus está dizendo: cadê você verbalizando o que eu falei? Agora, quantos têm de Deus uma palavra? Todos aqui. Agora, quantos têm coragem de verbalizá-la? Poucos. E é isso que suscita profetas de não profetas. Não é o fato de receber, é o fato de ter coragem para falar o que Deus disse. Agora, eu encerro aqui. Tá crente a beça, hein? Eu encerro aqui. Não, gente, para, é sério. Quando Deus fala para Ezequiel tudo o que ele tinha que falar, o texto diz: me tomou, me levou e me deixou. Então responda com inteligência. Deus está falando ali no vale, só que ao mesmo tempo ele não está no vale. Como é que a gente sabe que Deus está ali, mas não no vale? Porque quando Deus diz o que Ezequiel tem que dizer, me ouça, não perca isso por nada aqui. Ei, redobra a atenção. Quando Deus diz o que Ezequiel tem que dizer, osso nenhum se mexe. Nenhum osso se mexeu. Aí eu te pergunto: haveria mais poder na palavra de Deus na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Haveria, gente? Uma heresia dessa tem como, gente? Palavra de Deus ser mais poderosa na boca de um homem do que na boca do próprio Deus? Tem como isso, galeria? Tem não. Mas por que Deus está falando e o osso não se mexe? Por que Deus está falando e o vento dos quatro cantos não sopra quando Deus fala? Se é Deus que está falando, quando Deus fala não acontece nada, mas quando Ezequiel fala, acontece tudo. Porque Deus não está falando com o vale. Ela pegou ali, ó. Deixa eu ver se alguém pegou a cola dela. Deus está falando, mas nada acontece. Porque Deus não está falando com o vale. Deus está falando com quem? Então veja, você está numa situação hoje onde você diz: Deus, eu creio em tudo, mas por que o Senhor não desce aqui no meu vale e arruma? Já que o Senhor está falando, e o Senhor está dizendo: eu não vou falar nada, fazer nada, aonde eu já te disse o que você tem que falar, o que você tem que fazer. Então eu vou perguntar de novo, abre os ouvidos. Tem mais poder na boca de Ezequiel a palavra de Deus na vida de Ezequiel do que na vida de Deus? Quem é mais poderoso, Deus ou Ezequiel? Deus ou Ezequiel? Mas por que Deus fala e não acontece nada? Por que quando Ezequiel fala acontece tudo? Porque Deus não abre a boca onde já te disse o que falar. Deus não abre a boca onde já te disse o que dizer. Deus não mete a mão aonde já te deu autoridade para meter a mão. Deus não bota o pé aonde já te deu autoridade para botar o pé. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: se ficar esperando eu descer para fazer, não vai ver nada. Mas se começar a abrir a boca e a repetir o que eu já te falei, você vai ver tudo. E profetizei como se me deu ordem. E profetizei como se me deu ordem. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: porém em vós espírito e vivereis. E aí o Senhor diz: agora diga-lhe assim, filho do homem: vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Ele está falando e não está acontecendo nada, mas ele não para de falar. Está entendendo o segredo? Você vai profetizar e não vai ver sinais na hora que profetizar. Vai profetizar e quem bebia antes parece que vai beber mais. Vai profetizar e parece que quem se drogava vai se drogar mais. Só que o Senhor está dizendo: não importa o quão quieto ele esteja, o importante é o quão disposto você esteja. E ele continuou a falar: sopra sobre este vale. E então o texto vai dizer: e de repente para quem lê, porque para Ezequiel não foi de repente não, foi debaixo de muita palavra. Deus está dizendo: ei, por esses dias ainda, e agora eu não estou pregando, eu estou profetizando, por estes dias ainda, tu verás um ruído no vale, cada osso vai
se juntando ao seu osso. Não haverá caos. Não, quem reage diante dessa palavra, levanta a tua mão, profetize sobre o teu casamento, profetize sobre o teu ministério, profetize sobre a tua vida, repita, verbalize as palavras que Deus já te disse na tua casa. O que faz de você um profeta? O que faz de você um profeta? Não é saber que Deus fala com você. Bota a mão no peito assim e diga: Deus fala comigo. Aqui, bata assim no peito e diga: Deus fala comigo. Com alegria, olha para o teu irmão e diz assim: Deus fala comigo. Olha para mim. Nessa palavra aqui agora, Deus falou contigo? Amém ou não amém? Nesse culto aqui, Deus falou contigo? Mas nada disso faz de você profeta. Não é a disposição que você teve de ouvir. É quando acabar o culto, é a coragem que você vai ter de o que você ouviu. Não é de pensar, não é de sentir, é a capacidade literal de verbalizar. De olhar, por exemplo, um diagnóstico, um laudo, e o médico dizer: é X coisa. E você olhar e dizer: mas Deus me disse Y. Ali na hora. E a pessoa vai dizer: você é louco. Você vai dizer: não, é que eu sou. Você não é profeta quando ouve de Deus uma palavra. Guarde isso. Você é profeta quando tem coragem de repetir no cenário mais improvável aquilo que Deus te falou. Eu quero aproveitar que essa moçada está aqui e dizer: você não é profeta porque vem à igreja. Você é profeta quando fala na escola o que você ouviu aqui. Para os adultos a mesma coisa. Você não é profeta quando toma Santa Ceia. Você é um salvo, glória a Deus por isso. Mas profeta, desculpa, não fica chateado, não é. Ah, Camila, mas eu amo o ministério profético. Eu também amo barriga negativa. Mas não é sobre amar, é sobre o que você faz para ter. Agora, diga para mim: quem não ambicionaria o ministério profético? Fala a verdade, não minta. Quem não gostaria de entrar num ambiente de guerra e determinar o vencedor da batalha? Quem não gostaria de entrar num leito de hospital, aonde o médico diz a família inteira: entra e se despede, entra e se despede, entra e se despede. Mas o profeta diz, a ele Deus diz: entre e ressuscita, entre e ressuscita, entre. Quem não ambiciona, vamos falar rasgado, quem não amaria tamanho exercício de poder? Então me desculpa, ou você é covarde ou você é hipócrita. Me desculpa, porque não tem como dizer que você não quer ter poder de Deus na vida, que você não quer olhar para o canceroso e dizer: sai dele, que você não quer olhar alguém na porta do templo e dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta, levanta e anda. Não me diga que você não quer pregar, não me diga que você não quer mostrar o poder de Deus, não me diga que você não quer ouvir as pessoas dizerem de você. Quando você abre a boca, o espírito que me perturba fica amarrado, porque eu sinto Deus na tua vida. Quem não quer Deus, quem não quer poder de Deus, não vem com essa, irmão. Vai com essa hipocrisia para lá. Mas o que torna você profeta, ficar sentado 6 horas num dia, 10 horas num dia ouvindo, é maravilhoso, mas é só o início do caminho. O que faz de você um profeta não é ouvir. O que você ouviu, as crianças ouviram. O que as crianças ouviram, os velhos também ouviram. Mas o que separará homens de meninos? A coragem de... Sabe qual é o maior problema da falta de exercício do ministério profético na igreja? Não é que o espírito não se move para falar o que ele quer, é que ele não encontra na boca de ninguém coragem para repetir.
Só que a partir de hoje, o ímpeto profético vai tomar tua língua. E você vai parar de ficar preocupado em arrumar as palavras que Deus deu na tua mente, na tua boca. Você vai entrar no fluir, no flow. Quem quer receber virtude, levanta a mão. Então comece a pedir obediência. Senhor, aumenta a minha capacidade de obediência. Comece a pedir isso. Senhor, vai tirando de mim a covardia, vai tirando de mim o medo. Me dá obediência, eu quero obedecer mais. Senhor, aquece meu coração, aumenta a minha capacidade de discernimento da leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos que querem. Oro agora por todos os que estão buscando dons. Oro agora por todos que estão te pedindo o ministério, o exercício da profecia, o dom da cura. Eu oro agora por adolescentes que querem impor a mão e curar os enfermos. Não para a glória do nome, não para a performance, mas para que saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu oro agora por pastores, ministros, evangelistas. Senhor, a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu oro agora para que o Senhor encontre em nós o que viu em Ezequiel: coragem para repetir, coragem para reproduzir, coragem para verbalizar. Aonde houver uma mão estendida, libera sobre ele a autoridade profética, libera sobre ele o dom que pede a sua petição. Pai, em nome de Jesus, Espírito, eu oro para que tu cumpra apenas o que tu disseste que faria, que nos últimos dias derramaria, e haveria sonhos, visões, revelações, que nas cruzadas evangelísticas se levantem pregadores, se levantem homens e mulheres das cadeiras de roda, que cegos tenham vista, que os mudos falem, que os surdos ouçam, que haja cura, que haja cura, que haja cura, que haja manifestação de poder, e que nós possamos organizar o vale através da nossa boca. Levanta a mão, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por esses dias, leva este homem e esta mulher a exercitar, colocar as mãos, a impor as mãos, a liberar a boca para falar o que tu manda. Exercita, 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 em nome de Jesus. Diga amém, diga amém, diga amém. Olhe para cá. Pode chamar o pastor Hernani, por favor. Olhe para cá. A partir de hoje, pare de pedir a Deus unção. Você está cheio de unção. Peça a Deus coragem. Quer saber se você tem o dom de cura? Só vai saber se meter a mão num enfermo. Quer saber se o diabo reconhece tua autoridade profética? Jejua e peça a Deus que coloque um endemoniado no teu caminho. Tem alguém me ouvindo aqui? Para com essa conversa fiada. A unção está descendo aqui e você está assim: ai Deus, derrama sobre mim unção. Deus está dizendo: unção eu derramei desde o dia que eu te chamei. Eu quero é coragem. Lá na tua casa, quando a oração começar e Deus começar a pipocar na tua língua, não tenha medo de dizer: assim diz o Senhor. Abra a boca e eu a encherei, diz o Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são. Porque o que determina quem é e quem não é ser chamado, não é ouvir, é a capacidade que tem de ir. Eu vou contar de 1 a 3 agora e nós vamos botar isso em exercício agora. Em exercício, isso aqui é escola de profeta, foi o que eu ouvi dizer. Olha para mim. Imagine que Deus entregasse um manual para Ezequiel com o esqueleto humano e dissesse assim: ó, coloque o fêmur aqui, a bacia ali, a espinha aqui. Quanto tempo ele demoraria para arrumar aquele vale? É o que a gente faz.
quer meter a mão aonde Deus mandou a gente abrir a boca. Eu vou falar como Deus está mandando. Esse vale da tua vida tu não vai arrumar com empréstimo. Esse vale da tua vida tu não vai arrumar com a tua mão. Esse vale da tua vida você vai arrumar com a boca. Comece a despertar coragem para falar o que Deus já te falou. Foi com a boca que os ossos foram para o lugar. Vem comigo. Foi com a boca que os ossos foram para o... Olha para o teu irmão e me diga: esse vale, esse exército se levanta com a tua boca. Vamos exercitar isso agora. A galeria ainda está aqui, diga amém. Só a galeria está me ouvindo, diga amém. Embaixo da galeria tem alguém ainda ligado, diga aleluia. A nave, diga glória a Deus. Só os enfermos, doentes. Camila, eu tenho uma dor crônica. Seja coluna, seja laudo. Você vinha aqui na frente não. Só levanta a mão. Camila, eu tenho uma dor que não me deixa. Tomo remédio todo dia. Levanta a mão. Só os doentes, os que têm uma dor. Levante a mão. Agora olhe para mim aqui. Só os que já receberam de Deus uma palavra, que imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Camila, eu sinto que a unção de cura está na minha vida. Levanta a mão agora. Abaixa a mão. Só os doentes, levantem a mão. Cada um que levantou a mão na hora que eu perguntei quem tinha unção de cura, sai do lugar agora e bota a mão no ombro de alguém que está com a mão estendida. Agora, cadê você que tem unção? Não, Camila, eu não recebi essa palavra, então não bota a mão em ninguém. Estou chamando para se movimentar agora. Aqueles a quem Deus falou: vou eu te usar para curar. Você vai botar a mão e eu vou curar através da tua mão. Sai do teu lugar agora e aonde houver uma mão estendida, bota a mão no ombro dele, bota a mão no ombro dela. Pronto. Só bota a mão, segura aí, vai ser de uma vez só. Segura aí, bota a mão, não solta ele. Camila, eu sinto que espíritos malignos exercem poder sobre mim, sobre o meu sono, sobre a minha mente. Camila, eu preciso de libertação. Só quem tem coragem de assumir nesta noite. Camila, eu preciso de libertação. Levanta a mão e sacode assim para eu ver. Libertação. Para de sacudir, pode abaixar. Só quem está aqui, que Deus chamou para ministério de libertação. Camila, quando eu estou num lugar que tem pecado, eu tenho vontade de vomitar. Camila, quando eu estou num lugar que tem endemoniado, Deus me usa para expulsar demônio. Se tem gente que recebeu aqui essa palavra, levanta a mão. Camila, Deus me usa na área da libertação. Ok, abaixa a mão. Irmão, tudo que Deus precisa está aqui. Quem quer receber uma oração de libertação, levanta a mão de novo, sacode. Aqueles que trabalham na obra de libertação, sai do lugar agora e procura uma mão balançando. E eu quero gente vindo aqui para frente, porque os jovens levantaram a mão. Tem gente precisando de libertação, cadê? Cadê? Isso, movimento, cadê os profetas? Bora! Bora! Quem quer libertação? Camila, ainda não chegou ninguém aqui, sacode a mão. Na galeria, vambora, se mexe, se mexe! Isso. Camila, libertação. Isso. Camila, eu não levantei a mão para nada, porque eu não sou enfermo, também não preciso de libertação, porque nem o Espírito Santo ainda eu tive uma experiência com ele. E eu não quero sair desse culto hoje aqui sem ter uma experiência com Deus. Levanta a mão você. Deixa rolar, deixa rolar. Vai ter libertação, já está acontecendo. Pode espernear, pode sacudir, mas não haverá demônio que ficará nessa noite. Levante a mão. Eu vou orar e nós vamos adorar o Senhor.
e os profetas vão se mexer. Quem pediu libertação, você vai orar e vai dizer: eu te liberto agora em nome de Jesus, seja livre. Quem pediu cura, você vai orar e vai dizer: seja curado agora. Eu expulso a enfermidade, eu curo a doença agora na autoridade do nome de Jesus. 1, fecha os olhos. 2, quem está ministrando, ministre de olhos abertos. 2,5. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora em massa. Nós oramos agora em massa. Aonde houver alguém precisando de cura, expele agora. Se foi espírito de enfermidade, obra de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento, vai retirando do interior. Seja por vômito, seja pela urina, vai saindo agora em nome de Jesus. Do alto da cabeça até a planta dos pés, joga por terra agora em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda histeria, vai saindo agora do nosso meio. Aonde houver demônio oculto, nós te denunciamos agora. Todo espírito maligno, solta ele agora, sai dela agora mesmo, em nome de Jesus. Espírito de vício, de bebida, de droga, de prostituição, sai em nome de Jesus. Cura, Senhor, renova. E aqueles que não puseram as mãos e não receberam imposição de mãos, porque precisam receber algo das tuas mãos, visita eles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É 1, prepara, Jean. 2, Senhor, virtude. 3, ei, canta, lagaço. Libera o louvor. Aquele que habita no meio dos louvores vai juntar cada osso a seu osso. Renova, transforma e liberta. Renova, transforma e liberta. Renova. Ei! Ore, ore, ore. Que muda. Batiza com teu espírito, renova, transforma. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Camila, eu estava com uma dor de cabeça muito forte aqui. Nesse momento mesmo, na hora que você pediu para levantar a mão, estava doendo.
E agora, depois desse momento de oração, eu não estou sentindo mais dor. Tem alguém com esse testemunho imediatamente aqui? Lá na ponta? Você estava com dor de cabeça? De quê? Cabeça? Você de vinho, você mesmo. Você estava doendo e agora não está mais? Mais alguém como ela, dor de cabeça? Mais alguém? Aqui? Não está doendo mais? Aqui também? Não está doendo mais? Não está doendo mais? Glória a Deus. Alguém com alguma dor no corpo? Ossos? Camila, meus ossos estavam doendo e não estão doendo mais. O que estava doendo? Alguém reproduza para mim o que ela está falando lá. Estava doendo o quê? Coluna. Não estava conseguindo. Se eu mandar tu pular, tu pula? Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou passar ao pastor Hernani, mas Deus ainda está fazendo coisa aqui. Se a gente conseguisse adorar, dizendo aquela canção que diz que Ele é santo, santo. Quem?